Olá, seja bem-vindo ao VoxCast, o podcast aqui da voxmais.com. Aqui a gente sempre está batendo um papo muito descontraído com quem contribui com o desenvolvimento da região oeste do Pará. Hoje, aqui no estúdio da Vox, a gente está recebendo o deputado federal Ayrton Faleiro. Deputado, seja bem-vindo, é um prazer para a gente lhe receber por aqui. Olha, o prazer é meu, obrigado aí pelo convite. A gente fica à disposição para bater esse papo descontraído, mas produtivo, né? Produtivo. Faleiro é meio chique, esse aqui é o sobrenome Faleiro? Olha, eu sou descendente de português por parte de avô, né? Olha só, né? O Faleiro vem de Portugal, mas dizem que é uma migração interna na Europa, que veio da Itália para Portugal. Mas a minha mistura é grande, por parte de mãe. Minha avó é descendente de polonês, os bisavós vieram da Polônia. Por parte de pai, a minha avó era alemã. Então, essa mistura toda que deu nisso aqui. Pronto. Mas ficou bom, ficou satisfeito com o resultado, né? Não, tranquilo. E eu gosto do Faleiro, acho que ele é meio diferenciado, né? É diferenciado. Com certeza é importante. Me fala um pouco de você, para quem ainda não conhece, quem é o deputado Ayrton Faleiro? Bom, eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Depois, com 2 anos de idade, família de camponeses, a família cresceu, meu avô, muitos filhos, aí mudamos para o Paraná, na época que o Paraná estava sendo, vou chamar assim, desbravado, né? Eu tinha 2 anos de idade. Depois, quando eu completei 18 anos, de novo a família do meu pai cresceu, 8 irmãos, né? 5 homens, 3 mulheres, pouca terra, Transamazônica. Olha aí. Abriu Transamazônica, então nós decidimos vir com a família toda para Transamazônica. Você veio naquele processo. Cheguei em 78. Mas a gente já não veio trazido pelo governo, a gente veio por conta própria, sim. Influenciado pela propaganda do governo, né? Mas ao mesmo tempo também com os parentes que vieram antes, um vai puxando o outro, né? E era uma oportunidade, né, para uma família grande, as terras no sul muito caras, e nós não tínhamos condição de comprar, então era uma, como dizia a propaganda, homem sem terra sem homem para homem sem terra. Não era bem assim, que tinha muito indígena ali, né? Mas a gente acabou vindo nessa onda. E depois eu virei, como o projeto foi abandonado, na verdade, né? Porque o governo militar que construiu, ele abandonou aquele projeto. E aí nós ficamos digamos assim, meio que cada um na por si. poeira e na lama, né? E então eu comecei a participar das lutas sindicais. Lá pertencia a Santarém Placas. Eu sempre digo que você veio e ficou ali quando com placas, eu cheguei, né? Eu já cheguei em Santarém, né? Era Placas que pertencia a Santarém. Depois emancipou, né? Então eu morei muito tempo lá em Placas, mas eu participava, por exemplo, eu fui um dos primeiros filiados do PT de Santarém. Eu fui da oposição sindical aqui, Corrente Sindical Lavradores Unidos de Santarém. E depois eu virei um sindicalista no estado, presidente da FETAGRE, diretor nacional da CONTAG. E em 2002, aí que o pessoal pediu para mim ser candidato a deputado estadual, eu me candidatei e ganhei. Aí Ganhou na primeira, foi eleito. Ganhei na primeira. Eu fiz 4 mandatos de deputado estadual e agora estou no meu seguido. E agora estou no meu segundo de deputado federal. Mas é assim, eu sempre digo, de profissão eu sou agricultor familiar. E eu moro em Santarém há mais de 20 anos já. Tenho meu sítio ali no Eixo Forte, né? Casei com uma santarena, a professora Raimunda Monteiro, que foi reitora da UFOPA. Então, eu já recebi o título de cidadão santarém para Ana Elvira na Câmara, né, de vereadores. Então, estamos por aqui há muitos anos. Bacana. Deputado, tem muita gente que fica um pouco em dúvida, não sabe muito bem o que faz realmente um deputado federal. Olha, eu vou te falar uma coisa, com a experiência de quem foi deputado estadual, que é um papel interessante, e agora com a experiência de ser deputado federal. É por lá que as coisas se decidem, para o bem e para o mal. Então, nós aprovamos as peças orçamentárias, o governo manda para nós o plano plurianual, a lei anual, que é a LOA. Nós aprovamos muitos projetos de lei que alteram a Constituição, que são as chamadas PEC, projeto de emenda constitucional. Nós aprovamos leis ordinárias. Então a gente, digamos assim, decide as regras do funcionamento do país. Certo. Não só do ponto de vista do orçamento, dos costumes, então... Educação, saúde, tudo isso. Mas esse é um lado, esse lado do que eu chamo assim da atuação mais parlamentar em si, né? Que é a atuação mais
digamos, nossos projetos de lei, ou então projetos que o governo manda e tal. Mas nós temos uma outra tarefa muito importante, que é bater nas portas dos ministérios para levar as demandas da sociedade. Então, nós temos um papel muito grande em intermediar os anseios da sociedade junto aos ministérios, criar programas, aprovar leis, né, também de nossa autoria, que possam beneficiar a sociedade. Então, é um papel muito nobre, né, ser deputado federal, ser senador da República, porque isso te coloca numa responsabilidade de você fazer leis não só para o seu estado. A gente só pega a voto do nosso estado, né? Muita gente acha que federal pega a voto no país inteiro. Não, a gente só pega a voto no estado da gente, mas as leis que a gente faz, elas são leis de impacto nacional. A lei não é para aquele estado, né? Não, é para o Brasil. Eu mesmo aprovei leis e fui relatores de lei que um impacto no Brasil inteiro, né? Depois, se você quiser, eu posso até mencionar algumas. Pode citar aí. Não, eu fui, por exemplo, na reforma da Previdência, no meu primeiro mandato, eu fui o deputado escolhido pela oposição para tratar a parte dos rurais na reforma da Previdência. Certo. E eu apresentei, então, na comissão especial, a lei que retirou os rurais da reforma da Previdência, ou seja, aquela emenda, né? Sim. Por quê? Porque uma mulher trabalhadora rural, pescadora, extrativista, ela deixaria de se aposentar aos 55 e ia se aposentar aos 65 anos, que para mim era um crime, né? O homem deixaria de se aposentar aos 60 para se aposentar aos 68. Né? E ainda tinha que pagar como uma mensalidade como se fosse assalariado. E não é assim que funciona no campo. Hoje nós pagamos com a venda do produto. Então eu apresentei o destaque, aprovei na comissão, fiz a defesa na tribuna, o dia de muita emoção para mim quando veio o resultado que nós retiramos o rurais da reforma da Previdência. Eu sou coautor da Lei Aldir Blanc, que hoje leva recursos para a cultura em todos os municípios do Brasil, em todos os estados. E nós quebramos com uma coisa que era muito assim, lei da cultura, ou seja, recurso da cultura é para o Centro-Sul, é para o Rio de Janeiro, é para São Paulo, é não sei para onde, né? Nordeste. Entendi. Não, agora é de acordo com o número de habitantes, de acordo do estado do município. E quebramos também com a lógica, no máximo que chegava na Secretaria Estadual de Cultura. Não, agora um percentual vem direto para o município, né? E amarramos também com editais. Tem que ter um edital, tem que a pessoa concorrer para não ficar só os amigos do prefeito ou da prefeita, né? Entende? Tem que ter um comitê gestor daquele recurso e a Lei Aldir Blanc 1, né, que era só para um ano, foi tão boa que depois saiu a Paulo Gustavo e agora nós aprovamos a Lei Aldir Blanc 2, que é para a gente ter recursos permanentes para a cultura. E aprovei, já que aqui é uma região também de muita bagunça fundiária, falo de reversão fundiária, eu sou autor da Lei 14.757, aliás, relator, fui eu que relatei a lei que resolveu as cláusulas resolutivas, ou seja, as pessoas iam tirar o título definitivo, o cartório pedia uma certidão negativa do INCRA, aí tinha um rosário de coisas, ninguém conseguia cumprir e ele não conseguia o título. E agora não, eu tirei, só que não pode ter trabalho escravo, tem que ter o cadastro ambiental rural e parcelar o pagamento. Mas também resolvi a vida do INCRA no que se refere aos assentamentos. Tinha muita coisa sem fundamento, né? Uma pessoa que mora no assentamento, né, que virava professor, agente de saúde, agente de endemia, não podia ter o título no seu nome. As pessoas se divorciavam para poder um deles pegar o título, né? Isso aí eu resolvi. Você pode, todo mundo que mora no assentamento lá, que pode ser vigia da escola, professora, a gente pode ter o título da propriedade no seu nome, como também queriam que a pessoa provasse que estava lá desde 2015, sim, quem chegou depois, né? Ou então só podia botar no nome do primeiro que chegou, sim, mas se aquele foi embora e o outro assumiu aquela propriedade, então você pode botar no nome do primeiro, do herdeiro, do terceiro. Então, só para te dar exemplo, eu sou, como deputado estadual, eu, por exemplo, fui o líder e quem apresentou o projeto de lei que criou o FUNCACAU. Hoje o Pará já passou da Bahia, nós somos o maior produtor de cacau, né, do Brasil, né, porque o FUNCACAU, tudo que nós vendemos do cacau fica um percentual no fundo e esse fundo financia, por exemplo, os festivais, como agora está acontecendo em Belém, mas financia também a fábrica de chocolate, exemplo da Cacauê, aquele cacau, aquele chocolate que vende ali no aeroporto, Cacauê, foi financiado não, foi a fundo perdido, na fábrica de Medicilândia, né, da Cacauê, com o recurso do fundo que eu fui
o deputado que criou. Então, eu sempre digo assim, um parlamentar ele tem que ser olhado não só se ele bota emendas. As emendas todos nós temos, né? Mas se ele também faz produção legislativa, se ele faz projetos, se ele faz programas, né? Eu, como sindicalista, ajudei a criar o Pronaf, por exemplo, que é um programa que está até hoje aí no Brasil inteiro. Entendi. E é uma tarefa muito grande, porque eu imagino andar por... O país é muito grande, né? O estado do Pará é muito grande, se desdobrar em todas essas regiões aí, que o Pará é praticamente um continente, né? Tem essa questão também dessa logística, barco, ônibus, e olha, Jonas, né? eu vou te falar uma coisa. Você pode ser um bom parlamentar, aprovar leis, aprovar programas, mas se você não botar o pé na estrada ou nos rios, né? As pessoas, abandonou a gente, só vem de 4 em 4 anos. Eu me baseio num tripé de atuação. Eu, como deputado, eu tenho que ser um bom legislador. E aí eu estava dando exemplo aqui da minha atuação legislativa. Mas eu, como parlamentar, tenho que ter presença junto às bases. E eu tenho que ser o parlamentar que leva as demandas da sociedade para dentro dos ministérios. Eu toda semana... Você vai na base ouvir, né? Eu vou ouvir, vou prestar conta, vou leva essas demandas. Levar também já resultados, mas a gente sempre, quando vai às bases, sai com um pacote de solicitações, né, para resolver. Então, quase toda semana eu estou num ministério, no outro, para poder ajudar a resolver as coisas, né? Entendi. E como é que funciona, assim, todo deputado tem uma emenda parlamentar, tem um valor, né? Queria que você explicasse pra gente como é que funciona e como é que é feita essa distribuição e quanto é que é o valor das emendas parlamentares hoje no país. Bom, vocês viram que deu muita polêmica sobre emendas, né? Sim. Emenda parlamentar, eu gosto de fazer isso quando eu vou na comunidade e as pessoas... Porque o deputado veio anunciar uma emenda, eu já faço a primeira pergunta. Vocês sabem o que é emenda parlamentar? A maioria não sabe. Isso. Emenda parlamentar é um recurso que, em vez de ser o governo que executa, é o parlamentar que destina. Sim. Eu tenho o poder de dizer se eu quero fazer uma creche, uma escola, uma estrada, eu apoiar uma organização social, na cultura, no esporte. Eu digo onde eu quero aplicar aquele recurso para que esse valor fica no fundo. Ele é do governo. Tá. Esse recurso está no orçamento do governo. Certo. E chama-se... são duas modalidades. Uma que é a emenda individual, que o parlamentar tem, e tem a emenda de bancada. Né? Já que você falou de valores, nós, como bancada, nós temos em torno de 240, hoje um pouco mais, porque vai corrigido, milhões da bancada. A bancada do partido do ou do Estado? Do Estado. Então, hoje são 17, né? 17. Do Pará. E os 3 senadores. Isso. A gente bota tudo num bolo. Tá. Né? E isso que dá os 200 e poucos milhões. E aí você pode ou destinar para o município, para o governo do estado, né? Entende? E no Pará, a gente trabalha muito assim. Então, você vê desses 200 e poucos, o que fica para cada um. Então, você pode dividir 240 por 20, né? Aí você já tem essa cota para cada um, né? Eu boto muito minhas emendas de bancada muito para as universidades, para os institutos federais. Eu sou campeão de emendas para universidades e institutos federais, sou campeão de emendas para a cultura e campeão de emendas para esporte, tá? Entendi. Eu apoio muito essas áreas, né? Bom, mas aí nós temos a chamada emenda individual, que não é a da bancada, é o que cada indivíduo, cada parlamentar tem, direito, né? Por lei ali para destinar, né? Isso, fazer o destino. Isso está já... Porque todo ano corrige, né? Em torno de uns 40 milhões para você destinar. Por mandato. Por mandato. Então dá uma média de 4. E às vezes você pensa que é muito, mas não, rapaz. Você, às vezes, né, 50% das nossas emendas, tanto de bancada como de individuais, tem que ser para a saúde. Né? Então nós somos muito solicitados para custeio, que é os municípios custear para poder comprar remédio, comprar equipamentos, etc. E esse é um dinheiro que assim, a gente quase não entrega. Por exemplo, aqui eu botei emenda para 2 ambulâncias. Uma nem fui entregar ainda, que é de Alter do Chão, né? A outra foi ali no Guaraná. Então essa quando você vai entregar, todo mundo vê. Mas quando tu põe remédio, que a maior parte é para custeio, as pessoas não vê, porque tu não vai lá entregar nenhuma cibalena, né? Entende? Mas você está ajudando o funcionamento dos postos de saúde, os hospitais e etc, né? Então, é assim que funciona, né? E a gente sai distribuindo. Mas, como eu disse,
Emendas parlamentares todos nós temos. Nós temos que avaliar um parlamentar sobre a sua produção legislativa, se ele também, porque hoje a nossa maior força, para nós que somos deputados do governo, nem as emendas. É o que a gente ajuda a arrancar nos ministérios. Entendi. Para que chegue, por exemplo, as obras do PAC. Né? Se você pegar Santarém, tem muitas obras do PAC. E a gente está lá monitorando para que... Porque o município se cadastra. Mas aí vem a seleção. Aí vem, olha, tem que dividir o bolo. Nem tudo vai ser aprovado. Então tem que ir lá botar o dedo, né, para que a gente possa, digamos assim, garantir que aquela emenda, aquele cadastro que foi feito no PAC, por exemplo, para ser contemplado. Então, eu acho um trabalho fantástico. O parlamentar que não tiver preguiça de andar na base, de andar nos ministérios e de apresentar projeto de lei, trabalhar para aprovar, ele é um parlamentar bem produtivo. Entendi. E eu me sinto esse cara, né, que as pessoas às vezes dizem, pô, você já está com 65, 66 anos e tu não para, rapaz, corre para todo lado. Rapaz, para quem gosta de fazer a boa política, ser parlamentar é uma coisa gratificante. Por isso que eu sempre digo, a gente tem que agradecer a Deus e agradecer o povo que vota na gente, né? Mas você não pode frustrar as pessoas, porque se eleger já é difícil, se reeleger é mais difícil ainda. Se você não tiver um bom trabalho, tu não volta. Ainda mais muitas vezes, assim, né? É verdade, eu estou no meu sexto mandato. Sexto mandato, assim, né? Deputado, e também, assim, com essa grandeza aqui do Pará, como é que você faz para... Você se divide mais com o oeste do Pará ou você acaba dando o estado todo? Como é que você faz essa divisão das suas agendas? Não, veja só, eu pego voto nos 144 municípios. Isso é bom, mas também é trabalhoso. Você teve quantos votos? Bom, na primeira eleição eu tive 106 mil. 106 mil votos. No Pará todo. Né? No Pará todo. Na segunda, nós estávamos na dúvida se o PT fazia 2, então eu botei 3 deputados na minha base. Um em Tucuruí, um lá em Ananindel e outro lá na coisa, para garantir que desse 12, que eu sabia que eu era o segundo, que a Divanda ia ser a primeira, então eu baixei para 80 mil votos, né? Sim, mas eu sou um parlamentar hoje é muito voto, muito voto. Votos Eu sou um parlamentar que, eu digo assim, eu tenho em torno de 100 mil votos, né? Entende? Por eleição, né? É, por eleição, né? Dá para crescer, porque eu acho que agora com o trabalho também, você ser parlamentar no outro, eu era oposição, né? Era bico seco, né? Agora não, agora eu consigo apresentar muitos resultados, né? Dos programas e políticas públicas do governo federal. Nós temos uma boa relação com o governo do estado, então eu acho que dá para crescer. Mas quem pensa que a eleição está ganha, perde. Você sempre tem que trabalhar. Eu tenho assim, meus pontos de parada. Como eu moro em Santarém, facilita a minha vida, né? Então aqui o meu ponto de... Então tem voo direto para Brasília. E de Brasília para cá também. Então Santarém... Sem escala, né? Sem escala. Então Santarém é meu ponto de partida. Eu chegando em Santarém, eu tanto vou aqui para os rios, como eu posso pegar a BR-63, posso pegar Transuruará, sair para lá. Então, e outro ponto de parada é Belém, que também é um centro. A partir dali eu rodo toda o Pará pioneiro ali. E o outro ponto de parada é Marabá. Marabá também eu peguei quase 7 mil votos lá. E eu também trabalho muito ali no sul do Pará. Então tem voo direto também para Marabá. Então, quando a gente vai para uma determinada região, ou eu desço em Santarém, ou eu desço em Belém, ou eu desço em Marabá. Então, e a partir dali, a partir dali é carro, moto, jumento, dependendo do lugar que você vai, né? E me diga aqui uma coisa, você falou de base aí de governo, hoje o PT também está na base, né? O seu partido também está na base do governo de Santarém, tem uma parceria com o governo do estado e o PT também está com a presidência da República. Como é que isso pode contribuir com o desenvolvimento da região aqui, e do estado em si, né? Não, eu inclusive na campanha eu falava isso, de que eu acho mais que normal oposição, debates, embates, isso é da democracia, né? O debate sadio, ele é tranquilo. Tranquilo. Não, e governo que não tem oposição não trabalha bem. Diz que tem que ter oposição, tem que cobrar. Eu já fiz muito isso, já fui líder de governo, já fui líder de oposição e tal. Então eu acho normal, né? Mas eu sempre dizia que a oportunidade é muito boa para Santarém, porque você tem um governo afinado com o governo do estado e o governo federal, isso pode nos ajudar. E olha,
Eu acompanho, como eu moro em Santarém, eu acompanho muito aqui, né? E olha, se você pegar o banho de asfalto que a cidade de Santarém recebeu, obras todo mundo prometia e nunca fazia, né? Olha o centro de convenções, Sim, olha a Moaçara, olha essa rodovia Transuruará, só para dar alguns exemplos, né? As hidrovias, etc. O próprio Fernando Guilhom, né? Fernando Até o Guilhom, aeroporto, né? um aeroporto, né? Então, assim, é o momento que nós temos que saber aproveitar. E nós, como parlamentar, nós temos que navegar nesse mar que nos oferece essas oportunidades. Por exemplo, esse dia eu recebi o prefeito Zé Maria, Carlos Martins lá, vereadores, e saí de lá com uma responsabilidade de correr para dentro dos ministérios, né, para ajudar a segurar as obras do PAC. Aquela UPA ali da Grande Santarenzinho ali não está no PAC, mas é uma demanda. Eu acho que nós vamos ter que trabalhar para entrar no PAC no próximo, mas mesmo assim, não estando no PAC, nós estamos correndo atrás, né? Ou seja, aproveitar essa boa onda, né? Porque programas e políticas públicas existem, né? Tanto do governo do estado como do governo federal. E o município não dá conta sozinho das coisas, né? Então, a gente tem que aproveitar o bom momento político que nós estamos vivendo para poder fazer com que as coisas cheguem aqui. As coisas estão chegando. Não dá para ter uma avaliação negativista do que tem vindo e o que virá ainda para Santarém. Tá. Santarém é uma cidade muito grande, a gente precisa realmente de bem recursos, né? Qual está sendo as suas contribuições para Santarém, assim, não só desse período, mas também quando você já foi deputado estadual? Bom, eu fui líder do governo Ana Júlia, né, na Assembleia Legislativa. Ana Júlia é governadora, né? Quando ela foi governadora. E eu lembro que a gente trouxe muita coisa para cá, né? Então, assim, como parlamentar, mas mesmo quando eu era líder de oposição, a gente batalhava muito para garantir que as políticas do governo do estado viessem para cá, né? E além de colocar emendas, eu sempre coloquei emendas para Santarém. As minhas emendas, como coloco ainda, né? É o município com o maior volume de emendas que eu coloco, é Santarém, porque aqui também a minha maior votação, aqui é o município, maior base, né? O maior município da minha atuação, depois de Belém, né? É aqui em Santarém, né? Mas a gente, como eu te disse, às vezes uma articulação lá junto ao governo do estado, por exemplo, essa Transuruará, que é uma estrada Sim. aqui que liga Santarém à Transamazônica, eu fui o deputado, como deputado estadual, autor do projeto de lei que estadualizou essa estrada, porque a estrada ia até ali a usina. Sim. E lembra que aquilo ali estava um inferno. Foi no governo da Ana Júlia que nós refizemos todo aquele asfalto. Mogi dos Campos, ali foi asfaltada, né? Nós, então, depois, com o meu projeto de lei, estadualizamos até Uruará, porque não ia até Uruará, ia lá para o rumo de Medicina, no meio da mata. E as pessoas tinham uma passagem por ali, então nós estadualizamos, permitindo agora asfaltamento, né? Eu ajudo muito, por exemplo, a turma da área rural, né? Eu sou o campeão de emendas, por exemplo, como eu te falei, para as universidades, a UFOPA aqui. A UFOPA foi uma conquista, eu era deputado estadual quando nós fomos já com o presidente Lula e pedi a vinda da UFOPA. Institutos federais, hoje nós temos 18, conseguimos mais 5, inclusive eu consegui agora trazer um instituto federal lá para Alenquer, que vai começar as obras. Agora, nos próximos dias, nós vamos começar as obras do campus da UFOPA em Rurópolis, então o pessoal lá está muito agradecido, porque eu fiz essa batalha lá. Pessoal de Rurópolis, eu passei por lá recentemente. Eles estão muito animados, né? A galera lá tá eufórica. Por exemplo, mas ainda cai sobre meus ombros, por exemplo, o asfaltamento. Concluiu o asfaltamento da Transamazônica e da BR-63. E eu estou trabalhando incansavelmente para que comece nesse verão ainda, já saia a licitação desse trecho de Rurópolis até Medicilândia. Né? E o trecho ali, 35 quilômetros entre Rurópolis a Itaituba. Então, são grandes coisas assim que a gente trabalha, né?
que vai dando integração da região. Santarém é a capital, gente, dessa região. Por exemplo, essa Transuruará aqui asfaltada facilitou muito a vinda aqui do turismo para cá, quem veio fazer compra, quem vai viajar, né? E a gente tendo a Transamazônica e BR-63 asfaltada, nós vamos ter, digamos, um aumento de circulação também de pessoas vindo para cá, porque Santarém é uma cidade atrativa, né? Nossas praias, nossas belezas. Você vê o Alckmin dizendo, e eu concordo com o Alckmin, que Alter do Chão é a praia de água doce mais bonita do mundo. E é verdade, nós temos muito. Eu acho que a gente tem que explorar mais esse turismo, né? Porque a gente tem tanta coisa boa. Sim, também, Agora o aeroporto sendo reformado, né? Ou seja, eu acho que nós estamos nos colocando, vem COP30 por aí, nós temos que saber aproveitar desse momento, né? Eu tenho uma avaliação assim, bem positiva. Claro que nós temos gargalos ainda na área da saúde, vocês sabem que nós temos gargalos ainda que nós estamos tentando resolver com o governo do estado, governo federal, com o município, né? Mas assim, não dá para a gente desanimar. Eu acho que o que vem pela frente aí, esse aniversário de Santarém, vocês vão ver quantos anúncios bons nós vamos ter aí. Vamos já falar do aniversário. Eu queria falar um pouquinho mais, você falou que eu acho que na região, realmente, um grande problema é esse trecho ali da Rurópolis, né, e Placas, né? Na verdade é Rurópolis e Medicilândia. Rurópolis e Medicilândia. Vamos falar um pouquinho mais. O que é que tem de mais concreto, deputado, nessa... Bom, nós recolocamos, né, a Isópolis, porque tinha saído do PAC, né? Então nós recolocamos esse trecho de Medicilândia a Rurópolis, que não foi asfaltado ainda, só tem um pedaço de asfalto ali em Uruará e outro em Placas, na frente da cidade. Então aí nós colocamos de novo, tem orçamento para fazer. E o que aconteceu? Como passou muitos anos sem fazer nada, ele não se fez um palmo de asfalto nem no governo Temer, nem no governo Bolsonaro. Parou tudo. Os projetos caducaram. Por exemplo, nós já começamos, onde não caducou, por exemplo, a ponte do Xingu nós estamos fazendo, já no governo Lula. Nós já concluímos o asfalto de novo repartimento até Itupiranga. E esse verão nós vamos concluir a 422, que pega de Tucuruí a novo repartimento, né? Então, para lá já está andando, né? Para cá, como tiver que refazer os projetos, refazer as licitações, a nossa expectativa é que agora em junho já seja feita a licitação e já começa a instalação das empresas. Serão 3 frentes de trabalho entre Rurópolis e Medicilândia, e nós vamos ter uma outra frente de trabalho naqueles 35 quilômetros entre Rurópolis e o quilômetro 30. Mas é bom que se diga, esse inverno foi rigoroso pra caramba, e vocês viram atoleiros ali, mas nós garantimos, o DENIT garantiu máquina permanente ali. Atolava, mas ia lá, tirava, preparava, botava pedra, arrumava e tal, para garantir a trafegabilidade, mesmo onde não tinha asfalto. Mas a solução ali é asfalto definitivo. E também estamos avançando para concluir as pontes. A nossa meta é ver se até o final do governo do presidente Lula a gente inaugura 100% da BR-63, que só falta 35 quilômetros, e o 100% da Transamazônica até Itaituba, porque de Itaituba para Jacareacanga ainda é estrada de chão, que está sendo também contratadas empresas para ficar permanentemente. O segredo de não ter asfalto não é você ter um recurso para lá fazer uma manutenção e vai embora. Tem que contratar empresas que fiquem permanente na região. Se der um ponto crítico, vai lá e resolve. Manutenção. Então, manutenção permanente. Então, é isso. Aonde não tem asfalto, tem máquina contratada para fazer a manutenção permanente. Muito bom, muito bom. Como é que você é santareno aqui, né, de coração, né? Como é que você imagina a cidade de Santarém daqui a um período, daqui 5, 10, 15 anos? Assim? Bom, Santarém, eu acho que ela já é um grande potencial, né? Mas eu acho assim, que a gente tem que entender Santarém com a diversidade que nós temos, né? Santarém, você tem regiões que são regiões, vou falar um pouco da economia rural, né? Tem regiões que você observa que o crescimento da produção de grãos, né, soja, milho, ele avança, né? Esse crescimento avança. São áreas, né, planas, se você pegar esse planalto aí e tal, né? Mas você tem outro
outra Santarém, que é a Santarém das populações tradicionais. Sim. Do Marresex, Tapajós, Arapiuns, do Lago Grande, ou seja, é uma região que é outra modalidade, até a qualidade do solo é outra, né? Então ali é uma outra economia que eu acho que nós temos que impulsionar a partir, digamos, do que nós temos de recursos naturais ali, floresta, água, populações extrativistas, que a gente tem que fazer com que essa economia também seja pujante, cresça, avance para a industrialização, para os mercados consumidores na produção de alimentos e tal, né? Então, eu acho que nós temos uma economia rural, digamos assim, com uma certa diversidade, que eu trabalho aí. Nós temos várzeas. Várzea é um negócio maravilhoso, sim, né? Mas eu acho que Santarém, ela caminha para ser, e eu acho que nós tínhamos que ver Santarém a médio prazo como um grande polo de turismo, a economia do turismo, né? Porque o turismo, ele impulsiona tudo, impulsiona o comércio, impulsiona a hotelaria, impulsiona... Gera muito emprego e renda, né? Emprego e renda, e é uma economia muito compatível com o que se debate hoje, para o combate à crise climática. Não é a economia do desmatamento, não é a economia de impactos ambientais elevados. Mas Santarém já é um polo universitário. Sim. Porque às vezes não leva em conta isso. Depois que a UFOPA veio para cá, que o Instituto Federal veio para cá, né, outras universidades particulares... Agora tem o curso de medicina, né? Agora conquistamos o curso de medicina. Você lembra aquela vinda do Lula aqui? Foi um jogo de braço aquilo ali, porque o cerimonial não queria que anunciasse, porque não estava tudo redondo ainda. Rapaz, foi uma guerra. Até que o presidente Lula autorizou o ministro Camilo Santana, né? Porque estava o ministro da Educação, a ministra da Saúde ali, o presidente da República, ou era aquela hora ou nunca. E aí o Lula autorizou, anunciaram, já resolvemos tudo, vai começar o curso de medicina. Agora a batalha é para trazer o hospital universitário para cá, né? Mas eu diria assim, Santarém é uma capital, né, da região. É a capital, digamos assim, como um centro de educação, mas também de medicina, né, da atendimento... O hospital regional está aqui, ou seja, Santarém não tem como não crescer. Cada vez mais nós vamos crescer, vamos nos tornar cada vez mais importante para essa economia regional. Muitos municípios vêm se abastecer do comércio em Santarém. Então, o comércio santareno é um comércio... Agora, o quê? Nós precisamos ir dando as respostas para tornar... a pérola do Tapajós cada vez mais bonita, né? Nós temos que avançar nas periferias com asfaltamento, né? A melhoria de vida, a habitação para as pessoas, aproveitar desses programas do Minha Casa Minha Vida, fazer com que a saúde chegue até as pessoas. E aqui tem uma experiência muito rica na área dos rios, que ao invés das pessoas correr para ser atendida aqui, né? A saúde fluvial chegar lá nas pessoas, né? Então, assim, eu sempre digo, olha, se tem um lugar que vale a pena e é muito bom morar em Santarém, né? Porque Santarém você tanto tem, digamos, caminhos para sair daqui quando precisa viajar, né? Mas também é uma cidade boa de se morar, de se viver, não é uma cidade violenta, em que pese você, sabe, coisa da violência está cada vez se espalhando mais, tem que combater, etc. Mas é um município que a gente tem prazer quando eu viajo, quando eu encontro alguém, dizer, eu moro em Santarém, rapaz. Eu penso, pô, você mora em Santarém, rapaz? Eu digo, Santarém, bora lá, rapaz, bora. Santarém é diferenciado, então, né, deputado? Quais são as suas comissões? Você pertence a quais comissões em Brasília? Bom, eu já presidi no ano passado a comissão de trabalho, né? Pela minha história de sindicalista, e eu acho que a gente fez um bom trabalho lá na presidência da comissão, mas presidência pode ficar só um período, tem que sair depois, né? Então, mas hoje eu pertenço à comissão da Amazônia, dos povos originários e populações tradicionais, que é uma comissão muito estratégica. Eu também pertenço à comissão de Minas e Energia, né? Que aliás estamos comemorando a queda esse programa que o Lula lançou é muito interessante, né? Que as pessoas vão ter até isenção de energia, né? Quem tem uma renda per capita de até meio salário mínimo. De baixa renda, né? Então, e outros que vão ter um rebate de 10% até 65%. E essas coisas tudo a gente debate lá na comissão.
em Minas e Energia, eu participo da Comissão de Cultura, participo também da Comissão de Esporte, né? Certo. Então, Você já foi assim, da reforma agrária também, né? já fui fui da agricultura. Eu sou suplente da agricultura. Certo. Sou suplente da Comissão de Agricultura, porque também não adianta tu querer abraçar muito, porque muito abraça, pouco aperta. Então, eu continuo na Comissão de Trabalho como suplente. Então, eu sou suplente do Trabalho, suplente da Agricultura, e eu me concentro mais na Comissão da Amazônia, porque a Comissão da Amazônia dá para discutir tudo. Entendi. Né? Então, e também nas Minas e Energia. Agora voltar um pouquinho para Santarém. Eu fiz uma rodada de podcast com os vereadores, a gente debateu muito sobre a cidade. E uma coisa que eu descobri que eu não sabia, que Santarém, 80% dos imóveis de Santarém não são legalizados, né? É uma questão de reforma. É reforma agrária? Não, Regularização fundiária. Regularização fundiária, esse mesmo. O que você tem. Como é que você vê essa questão? É um índice muito grande. Olha, quando eu falo que nós temos que tornar a Pérola do Tapajós essa princesa bonita, esse é um dos problemas que nós temos que resolver. E é urbano e rural. Mas hoje tem programas, por exemplo, que tem áreas, né, vilas, etc., que são áreas que eram rurais e hoje já são urbanas, por exemplo, que é possível o INCRA repassar para o município regularizar, né? Eu tenho uma proposta aí na região do Alter do Chão, sei que está rolando aí no INCRA já para fazer isso. Nós temos que avançar na redução fundiária de quem está nas áreas rurais, mas existe um programa específico para a regulação fundiária na cidade. Não estou falando das léguas patrimoniais, por exemplo, de uma vila, etc. Estou falando mesmo da propriedade. Sim. Porque se a pessoa tem a propriedade dela urbana regularizada, só isso aumenta. Tem duas coisas que aumentam o valor de uma propriedade. Passar o asfalto na frente e a outra é ter o documento. Sim. Então, eu acho que Santarém ela se ressente, né, de um programa de regularização fundiária dessas propriedades. E o governo do estado tem recursos para isso, o governo federal tem recursos para isso, pode ter emenda parlamentar para isso, né? E o município, então, foi até bom nós conversar sobre isso, já que os vereadores falaram disso também, e a gente vai estar agora no aniversário da cidade, ver se a gente avança numa proposta mais concreta, né, para a gente resolver. É um número muito alto, eu fiquei elevado. 80% quer dizer que a cada 100 imóveis, só 20 são regularizados, né? Eu tenho casa aqui na cidade, ou em que pese eu tenho meu sítio lá, mas meu sítio ainda não está resolvido fundiariamente. Né? Mas as casas na cidade a gente teve uma dor de cabeça desgraçada para conseguir regularizar, né? Mas quando você regulariza, entende? Aí você se sente aliviado e também valoriza, né? Sim, então eu acho que pode dar como garantia no empréstimo, né? Alguma coisa, né? Assim, então é importante essa regularização. Importante que tu lembrou isso. Olha, às vezes porque às vezes a gente olha assim de forma horizontal, parece que está tudo certo. Não, aquela propriedade daquela casa lá não está nem regularizada, entende? Então acho que um programa de regulação fundiária urbana seria fantástico. Talvez Santarém precise, está crescendo muito e vai continuar crescendo. E é um crescimento não vertical, é horizontal, né? Se você pegar, hoje tem até um debate, né, dessa coisa do urbano. Rapaz, não é melhor trabalhar o crescimento vertical, você construir prédios, em vez de você espalhar em áreas grandes que tem que levar posto de saúde, tem que levar a escola, tem que levar tudo para lá, né? Entende? Isso mas não adianta, Santarém já é horizontalizado o seu crescimento, né? Então, tem que cuidar agora do jeito que está, né? Tem muitos prédios chegando, estão construindo bastante prédios na cidade. Mas eu acho que Santarém precisa, por esse crescimento, está crescendo muito. Se a gente pega uma foto aérea de Santarém de 30 anos, 35 anos, e olha agora, a mudança é gigantesca. Santarém não precisa de um planejamento de longo prazo, um planejamento para 20 anos, para 15 anos, porque as ruas, por exemplo, ali o comércio, as ruas elas foram feitas num tempo que não tinha carro. As ruas são estreitinhas, era normal, tinha carroça. E aquilo tranquilo. Não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. Só que a cidade vai continuar crescendo, ela está se desenvolvendo. Então, eu acho que se a gente não tiver um planejamento de longo prazo, na frente a gente pode enfrentar problemas seríssimos. Né? Acho que nós temos 3 exemplos de uma ocupação planejada e uma ocupação espontânea. Se você pegar o residencial Salvação, é uma ocupação planejada, um projeto de governo, com ruas largas, com espaços, né, para construir a infraestrutura e tal, né? Aí você tem
uma iniciativa privada ali, quem vai para o aeroporto também, da empresa que está construindo um residencial, como é o nome da empresa lá? Ali quem vai para o aeroporto. Sim, né? Tem dois ali grandes. Ali não, pois é, mas aquela é uma coisa planejada pela empresa. Mas se você pegar, já ali a outra é uma ocupação espontânea, né? E que eu acho que já tem até mais gente que o Salvação, né? Com certeza. Entende? Então, parece que ele tem 6 mil famílias. Então é o seguinte, que foi feito um trabalho, inclusive, de reversão fundiária ali. Eu estava junto com o governador quando anunciamos lá. Né, o repasse da área, né? Porque, na verdade, não é uma reversão fundiária, foi o repasse da área. Foi desapropriado e tal. Né? Mas você vê que uma cidade, quando ela cresce sem um planejamento, é mais difícil depois de você ajustar, né? E se você pegar para os outros lados, os bairros, etc., que foram crescendo, foram assim, uns planejados, outros de forma espontânea. Mas eu concordo contigo, a gente tinha que ter um planejamento urbano que assegurasse assim, nós queremos Santarém daqui a 20 anos desse formato, né? Entende? Eu acho que é muito importante. Como foi feito a orla, por exemplo? Cada prefeito foi passando, foi fazendo um pouco, pedaço, a orla concluiu. Acho que seria mais ou menos assim. Quando você faz uma avaliação, né, 4 mandatos de deputado estadual, 2 de federal, faz uma avaliação até agora da sua dedicação ao serviço público, como é que você consegue avaliar isso? Olha, primeiro dizer assim, pessoal, é muito para quem gosta de política, quem gosta de fazer a boa política, ajudar a resolver muitas coisas, é muito gratificante ser parlamentar e a gente sempre tem que ser grato às pessoas que nos dão essa oportunidade. Agora, por outro lado, gente, é uma coisa trabalhosa. É trabalhoso porque você tem que planejar para ficar um pouco com a família, a gente viaja muito, fica sábado, muito domingo, distante direto, né? da família, trabalha durante a semana, viaja para os interiores no final de semana, então é uma coisa também muito puxada, você tem que ter um certo equilíbrio, né? Porque senão a corda arrebenta, você perde muito privacidade, onde você chega, tu tem que dar atenção para as pessoas, né? As pessoas não querem saber se tu tá de bom humor ou não, você tem que estar sempre de bom humor, né? Independente de... E a gente, às vezes, eu sou assim, eu conheço a pessoa, mas eu não lembro nem o nome, né? Mas eu sei quem ela é e tal, aí ainda a pessoa chega, você lembra do meu nome? Aliás, você sabe quem eu sou? Eu digo, eu sei. Como é o meu nome? Eu digo, aí você já quer demais. Né? Porque você não consegue gravar o nome de todo mundo. Com muita gente, muita gente e tal. Né? Então, assim... Eu acho que esse negócio de tratar com carinho as pessoas, eu sempre digo, você leva para a política o que você é como pessoa. Se você é um bom cidadão, cara, muita gente diz, você nem parece deputado, porque você é tão simples, tão humilde, trata todo mundo bem, etc. Né? Ao mesmo tempo as pessoas elogiam o trabalho e tal. Mas é assim, eu acho que você está ali numa função, aquela função passa, né? Depois você volta para normalidade e você não pode, digamos assim, subir para a cabeça. Esse negócio de ficar arrogante, porque tem gente que muda de comportamento depois que chega no poder, né? A pior coisa do mundo. E as pessoas notam, as pessoas observam, né? Se você chegou no poder, engrossou o pescoço, essas coisas assim, as pessoas não gostam, né? Entende? Mas assim, é como eu estava te falando logo no início, eu acho que você ter a oportunidade de servir o seu estado, o seu município, servir as pessoas do ponto de vista... Porque muita gente tem uma visão distorcida também da política, que a política é para resolver o teu problema individual. Às vezes você resolve o problema individual de uma pessoa que quer um leito, que quer... Não, mas o nosso trabalho, gente, é para resolver os problemas da coletividade. Né? E entre eu resolver o problema de uma pessoa e resolver o problema de uma comunidade... vamos resolver o problema da comunidade, né? Então, mas digamos, uma coisa muito gratificante, né? Também você ser reconhecido. Quando você vai lá, ajuda a resolver uma questão, você dá um apoio, né? Bota uma emenda parlamentar, você resolveu o problema de alguém daquela comunidade, as pessoas reconhecem, isso também é gratificante. Então, eu tenho uma avaliação muito positiva, assim, da minha história política, da minha história como pessoa e da minha história como parlamentar, né? Eu me sinto assim um cara produtivo, um cara útil, mas como os outros, sem
sem me tornar arrogante. Eu acho que a simplicidade Bacana. é a base de tudo, né? Maravilha. O que a gente pode esperar pela frente aí do deputado Ayrton Faleiro nos futuro aí? Olha, continuar trabalhando de forma acelerada, né? Como eu sou um cara muito acelerado. Não sei, vocês que acompanham minhas redes sociais, eu tenho cada vez que diz assim, rapaz, chega a ficar tonto. Tu tá aqui, tu tá lá, daqui a pouco tu já tá aqui de novo, né? É uma correria grande. Eu vou continuar trabalhando assim, é o meu jeito de ser, eu gosto disso, né? Acho que eu tenho ainda um resto de mandato para concluir, né? Eu tenho que concluir bem o meu mandato, Sim, né? Estão falando, e eu concordo, acho que muita gente falou, não, mas agora nesse debate do PT compor o governo do Estado, não era melhor você ir para vice-governador, sair para o Senado, etc. Né? Eu digo, não, a discussão do PT já é outra, eu vou continuar como deputado federal, a deputada Maria do Carmo, que dobra aqui comigo, vai para estadual, nós vamos continuar essa dobrada. Está muito produtivo, eu acho o mandato da Maria do Carmo um mandato muito produtivo, está fazendo um mandato fantástico lá na Assembleia Legislativa. Ontem mesmo estávamos lá, ela como presidente da Comissão do Meio Ambiente, trouxe as comissões de meio ambiente de outras Assembleias Legislativas, estivemos juntos lá e a gente tem uma parceria muito boa. Então, assim, eu acho que se está dando certo, para que mexer, né? Eu acho que ter a Maria do Carmo lá do PT como representante, vice-líder do governo lá, entende, está sendo produtivo, o meu mandato também é um mandato produtivo. Não, vamos trabalhar para isso. E o debate do PT, majoritariamente, hoje é que o deputado Dirceu Tencato se apresente para ser o vice na chapa da Hanna, né? Então, assim, para quem quer saber um pouco, vou para a reeleição, essa é a lógica, para continuar trabalhando aí pelo nosso município de Santarém e região. Maravilha. Deputado, esse papo muito bacana aqui, hein? Quero lhe agradecer. Gostei também. E agradecer por ter tirado esse tempo, sabe, do seu corre-corre, que é o homem do tá num lugar, e agora já vamos para a Câmara de Vereadores, que tem um debate lá do Hospital do Amor, né? Pronto, maravilha. Queria lhe agradecer muito, a nossa audiência fica muito feliz de ter lhe recebido aqui. Sempre à disposição. Olha, precisando, aciona que a gente está sempre de prontidão lá. Pronto, maravilha, maravilha. Para você que ficou aí até agora, pega esse vídeo, compartilha, deixa teu like aí, né? Passa pro teu amigo, para aquela tua amiga. E hoje a gente recebeu aqui no estúdio o deputado federal Ayrton Faleiro, da base do governo aí. 6 mandatos, né? Pô, 4 de estadual, 2 de federal. 6 mandatos já na vida pública. Valeu, deputado. Um forte abraço. Eu que agradeço, Jonas. Para você, até a próxima.